Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita. Neste momento vamos fazer a nossa prece, fechando levemente os nossos olhos, pedindo ao Pai que nos ampare e principalmente nos dê a confiança necessária para que possamos enfrentar as adversidades da nossa vida. Estamos hoje aqui buscando a paz, o equilíbrio e principalmente a vontade de viver e vencer. Então, meus irmãos, vamos sempre lembrar, os bons pensamentos vão nos elevar e fazer que nós conseguimos conquistar a tão esperada paz interior. Então, pensem sempre, bons pensamentos vão nos trazer a paz. E com certeza vamos ter agora uma leitura e teremos a paz que buscamos em nosso coração. Obrigado a todos. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. É uma alegria poder estar com vocês aqui mais uma vez para uns minutinhos de conversa que passam tão rápido, mas que sejam minutos proveitosos para todos nós. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema A Vinha do Senhor, com base em um texto que consta na Revista Espírita de 1862, do mês de março. Texto esse ditado pelo Espírito Santo Agostinho. Antes de começar a nossa exposição em si, eu vou abrir um parênteses para a gente falar um pouquinho da Revista Espírita. A gente vê que a Revista Espírita não é de ontem, né? Março de 1862. Quando eu entrei em contato, nos meus primeiros contatos com a doutrina espírita, quando me falavam de Revista Espírita, eu me imaginava assim, eu vou ver uma Revista Espírita de 1862, é a mesma coisa que olhar uma Veja de 1980, coisa do passado. Mas não é assim, gente. A Revista Espírita é a base do trabalho de Kardec, como se fosse um diário dele. Ali na Revista Espírita, em todos os exemplares, ele vai trazendo para nós o desenvolvimento do seu estudo, dos seus entendimentos, das experiências que ele podia acompanhar, dos conhecimentos que ele adquiria. Nós temos ali a base com a qual Kardec escreveu os 5 livros base da doutrina espírita: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Então, aqueles de nós que tivermos a oportunidade de conhecer a Revista Espírita, é uma excelente leitura para todos nós. E voltando então ao nosso tema, na Vinha do Senhor, esse texto ditado pelo Espírito Santo Agostinho vem fazer uma análise, trabalhando no sentido figurado essa vinha do Senhor, trazendo-nos a reflexão de que essa vinha, e vinha para a gente aqui de região italiana, é a parreira, né? Então é aquela planta que vai conceder-nos a uva com a qual a gente pode fazer o vinho, né? E Santo Agostinho nos diz assim, vou ler uns trechinhos do texto, tá? As vindimas são esplêndidas, baseadas nessa vinha do Senhor. E cada um de vós irá beber a taça do vinho sagrado da regeneração. É o vinho do Senhor que será enviado no banquete da fraternidade universal. Aqui a gente já tem uma reflexão bem profunda que Santo Agostinho nos traz. Nós temos essa vinha, que é o sentido figurado para o Evangelho de Jesus. Esse Evangelho de Jesus pode render frutos. E o verbo pode está aqui na nossa frase não por acaso, porque para que algo renda frutos é preciso que tenha cuidado. E todos nós somos convocados a ajudar nesse cuidado. Para que essa vinha do Senhor possa render frutos, esses frutos possam trazer esse vinho que Santo Agostinho nos traz, o vinho sagrado da regeneração. Regeneração, como nós sabemos, é o período que nos aguarda. O nosso mundo é um mundo de expiações e provas que está migrando para uma escala nova, uma escala de mundo de regeneração. Mas não é o mundo que vai mudar. Não é a Terra em si que vai sofrer uma transformação. A regeneração acontece quando nós nos transformarmos. Quando nós nos regenerarmos.
E aí Santo Agostinho nos dá o recado aqui, como é que a gente vai fazer para se regenerar? É ouvindo o Senhor que será servido, será no futuro, será servido no banquete da fraternidade universal. Então nós só vamos alcançar essa regeneração quando nós aprendermos a ser fraternos universalmente, em todas as nações, de uns para com os outros, num âmbito geral. Quando aprendermos a vivenciar a fraternidade de maneira verdadeira, aí sim nós estaremos prontos para usufruir desse vinho concedido pelo Senhor, o vinho da regeneração. É uma responsabilidade de cada um de nós contribuir para que essa regeneração aconteça, trabalhando intimamente. Eu não posso exigir que os outros mudem, eu devo me cobrar a mudança. E é um trabalho individual. Cada um de nós tem essa responsabilidade. Devemos nos ajudar mutuamente, é verdade, mas não podemos cobrar nada de ninguém. Se a gente analisar a vida, a obra de Jesus, nós vamos ver que ele não fazia cobrança nenhuma. Ele dava recados, conselhos, mas não impunha nada a ninguém. Pegando aquela situação da mulher adúltera, que é a primeira que me vem à cabeça, depois de o pessoal não ter condenado ela, de que todo mundo queria apedrejar a mulher e foram todos embora, Jesus, conversando com ela, disse: se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vais e não peques mais. É um conselho, não uma imposição. Traz reflexões para nós, através desses conselhos, para que a gente aprenda a fazer o certo, através das nossas próprias escolhas. Por isso a gente não pode exigir nada de ninguém. Precisamos nos aconselhar, precisamos nos apoiar e, assim, cada um de nós alcançará o êxito no propósito das nossas jornadas. E a mesma situação acontece para com os espíritos. Muitas vezes, ou melhor dizendo, a grande maioria das vezes, a gente vem à casa espírita para buscar ajuda. Para mim aconteceu assim, a primeira vez que eu vim parar na casa espírita foi em busca de ajuda. Muitas vezes a gente se sente num redemoinho na nossa vida que a gente não sabe nem o que fazer. Tudo é difícil, a gente não enxerga um rumo certo para a nossa vida, não encontramos paz, e alguém inspirado por Deus nos dá a ideia: vai lá no centro espírita, o pessoal te ajuda, vai lá assistir uma palestra, tomar um passe, e a gente vem. Normalmente gostamos, recebemos a ajuda que nós viemos em busca, as coisas melhoram, alguns de nós perseveram e mantêm-se na frequência de vir na casa, alguns de nós vêm aqui, quando resolve o problema vai embora e nunca mais volta, só volta de novo quando o problema reaparece. Isso é natural que aconteça, não estamos aqui para cobrar ninguém. Mas o que eu quero trazer nessa reflexão é que nós precisamos entender que os espíritos que trabalham aqui na casa não estão aqui para resolver problema de ninguém. Se fosse assim, seria muito fácil. A gente podia contratar um espírito protetor, né? A gente já tem um, mas a gente podia contratar um espírito protetor para resolver os problemas para a gente. Não sei como é que a gente ia fazer o pagamento, né? Mas a gente podia contratar. Mas não é assim que funciona. Os espíritos estão aqui para nos ajudar, mas não para fazer por nós aquilo que a gente deve fazer. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui agora, o trabalho de explanação evangélica, tem uma função muito especial no trabalho dos espíritos. Porque aqui nós estamos conversando sobre temas relevantes às nossas vidas, porque a ideia é trazer o Evangelho de Jesus para a nossa realidade. Nós conversamos sobre esses temas e enquanto a gente vai ouvindo o que as pessoas que estão aqui na frente conversando conosco nos dizem, a equipe espiritual está nos amparando. E determinadas palavras, determinadas frases, determinados conceitos que são trazidos pelos expositores, às vezes tocam o nosso coração, porque são aquilo que a gente precisa ouvir naquele momento. E muitas vezes a gente sai daqui pensando: puxa vida, aquela palestra hoje era para mim. E na verdade é. Mas é para que a gente reflita e tenha subsídio para criar uma mudança íntima, para que nós nos tornemos diferentes.
para que essa vinha do Senhor, que é o Espiritismo, tenha o seu valor. Santo Agostinho nos diz assim: essa vinha é esplêndida e deve erguer-se para Deus. Esse é o Espiritismo. Adeptos fervorosos, todos nós. É necessário mostrá-la pujante e forte. E vós, crianças, prevendo o futuro já, é necessário que ajudeis os fortes a mantê-la e propagá-la. Cortai os brotos e plantai-os em outro campo. Eles produzirão novas vinhas e novos brotos em todos os países do mundo. Aqui Santo Agostinho nos traz essa advertência de que nós encontramos a vinha pronta. Nós só precisamos mantê-la. Mas além de mantê-la, nós precisamos tentar ampliá-la. Ele usa o termo aqui, usando o sentido figurado, de nós cortarmos os brotos, plantá-los em outros lugares, para que novas vinhas e novos brotos surjam. Esse é um trabalho de todos nós. Propagar o Evangelho de Jesus, aonde quer que a gente vá. Mas para isso, meus amigos e minhas amigas, nós não precisamos ser pessoas diferentes. Nós não precisamos nos tornar criaturas extremamente religiosas. Nós podemos ser quem nós somos, mas nós aprenderemos a levar o Evangelho onde quer que a gente esteja. Porque o Evangelho deixa de ser aquele livrinho que a gente tem guardado lá em casa e se torna algo íntimo do nosso coração. Porque o Evangelho em si não é o livro, mas sim o que está escrito lá dentro. E quando a gente tem o livro, mas não traz o que está lá escrito para o nosso coração, o Evangelho não tem valor nenhum. E é por isso que Jesus não escreveu nada. Jesus transmitia de coração para coração. Nós, homens, precisávamos manter aquele conhecimento, aqueles exemplos, aquelas palavras lindas, e por isso os escrevemos através dos evangelistas, para que fosse perpetuado de maneira material aquele ensinamento de Jesus. Porém, Jesus não escreveu nada, porque ele falava aos corações. E é isso que nós precisamos aprender a fazer: tirar as palavras do papel e trazê-las para o nosso coração, a fim de que possamos vivenciá-las no nosso dia a dia, dando valor a essa vinha divina que está conosco há mais de 2000 anos, com o objetivo de nos esclarecer, de nos consolar, mas também de nos abrir os olhos, para que possamos visualizar quem nós realmente somos, o que precisamos mudar, o que precisamos fazer para que a nossa vida, para que o nosso mundo seja melhor. Nós não somos meros passageiros do barco da vida. Nós colaboramos com a embarcação da vida para que ela possa alcançar o seu rumo. Todos nós precisamos obrar, trabalhar, suar, perseverar em benefício da coletividade. Quando eu penso exclusivamente em mim, eu esqueço o resto, mas perco tudo. Quanto mais a gente trabalha as nossas necessidades individuais, que a gente pode traduzir como um sinônimo de necessidades egoísticas, porque a gente está trabalhando o nosso egoísmo, a gente deixa de aproveitar o resto que a vida nos mostra, o resto do que a vida nos traz. Nós nos imunizamos contra as bênçãos de Deus. Por isso é preciso que abramos os nossos olhos, que ampliemos os nossos sentimentos, para que nos tornemos sensíveis ao que o mundo vem nos mostrar. Nós precisamos fazer mais do que acordar, nos alimentar, respirarmos, descansarmos e dormir de novo. Nós precisamos interagir com o mundo para que o mundo tenha o valor que lhe é devido. E nós somos parte do mundo. Uma analogia que a gente pode fazer é aqueles reloginhos antigos, cheios de engrenagemzinho. Se a gente tirar a menor das engrenagemzinhas daqueles reloginhos lá, ele para de funcionar. Porque falta algo no contexto. E cada um de nós é uma engrenagemzinha que compõe o grande relógio da vida, criação divina,
onde nós fomos colocados num lugar específico, de acordo com aquilo que a gente pode fazer, de acordo com as nossas capacidades, com as nossas qualidades, com os nossos conhecimentos, mas onde a gente colabora para que o todo funcione perfeitamente. Quando eu vivo as minhas necessidades exclusivistas, egoísticas, eu paro de funcionar contento e o resto não funciona igual. E basta a gente olhar o nosso mundo lá fora para a gente ver que a coisa não está funcionando direito. E aí a gente volta na tal da fraternidade universal que Santo Agostinho nos fala. Quando a gente fala em fraternidade universal, parece algo distante, longe da realidade, mas está muito mais perto do que a gente imagina. Porque para que a fraternidade ocorra, basta que nós mudemos o nosso modo de ser e de agir. Deixando de lado esses nossos interesses pessoais, e aqui a gente abre um outro parênteses. No Livro dos Espíritos, Kardec fez uma pergunta muito interessante à equipe do Espírito de Verdade. Ele perguntou mais ou menos assim: se a gente tirar todas as imperfeições que normalmente caracterizam a humanidade, que a gente já conhece, por exemplo, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, se a gente tirar tudo isso, o que vai caracterizar as nossas imperfeições? E a resposta é muito simples. Os Espíritos nos dizem: o interesse pessoal. Ponto. E a gente procura entender o que é o tal do interesse pessoal, a gente pode entendê-lo como o egoísmo. O interesse pessoal é tudo aquilo que eu vivo, penso e faço em exclusividade para mim. Eu penso só em mim, eu vivo só para mim, eu me relaciono pensando no meu benefício, tudo é para mim, o resto que se vira. Isso demonstra a nossa imperfeição. Isso demonstra o quanto a gente precisa aprender. E essa característica é uma característica coletiva, gente. Não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, pelo amor de Deus. Mas sim para que reflitamos. E nós denotamos isso, nós vamos notar esse interesse pessoal que normalmente a gente sobrepõe em tudo aquilo que nós fazemos, nos momentos difíceis. Uma vez tinha um troço chamado fila de banco, hoje a gente não precisa mais ir, né? Mas eu me lembro de ter que ir nas filas do banco do Banrisul no dia do pagamento, era uma tristeza. Eram 6 quilômetros de fila e a gente ficava lá esperando 1 hora, 2 horas, e aquela fila não andava e eu começava a sapatear, porque eu tinha pressa. O cara da frente não, só eu. Né? Aí a gente vai no mercado, tem aquela fila do caixa, né? E aí lá na frente da fila tem uma pessoa que está com dificuldade de pagamento, a gente já começa a ficar bravo, porque não paga rápido, podia pagar em dinheiro, podia pagar no cartão, podia pagar não sei com o quê. Porque eu estou com pressa, eu estou com pressa, ela não. Eu penso só em mim e os outros que se virem. Então isso mostra pra gente, estou trazendo situações corriqueiras da vida, que acontece com todo mundo. Comigo acontece. E a gente não se dá conta de que está se botando na frente de todo mundo, porque eu tenho esse tal de interesse pessoal. Isso vem mostrar para mim que eu tenho imperfeições que eu preciso trabalhar, para que eu venha me tornar uma pessoa melhor. E são nesses pequenos detalhezinhos da vida que a gente vai compreendendo o que precisa mudar. Isso é uma análise que cada um de nós precisa fazer. Como falamos no comecinho, eu não posso cobrar nada de ninguém. Eu preciso me cobrar as minhas mudanças. E essas mudanças têm que partir do meu íntimo, da minha vontade. Porque quando eu tenho vontade, eu consigo. Quando eu não tenho vontade, ninguém vai me obrigar a fazer. A vontade faz a diferença. Tudo na nossa vida começa pelo pensamento. Do pensamento a gente precisa migrar para a vontade. Quando a vontade é verdadeira, as coisas acontecem. Mas tem que ser verdadeira. De verdade, partindo do nosso íntimo. E isso no que tange à moralidade é muito mais intenso. Porque nós, meus amigos e minhas amigas, somos o nosso pior inimigo. Eu estou falando de eu para comigo mesmo, tá? Não para a pessoa que está do lado da gente aqui, pelo amor de Deus. Não vamos arranjar briga aqui dentro.
Vocês chegam em casa e se olham no espelho e vocês vão ver ali o pior inimigo de vocês. Por quê? Porque a gente consegue arranjar problema com a nossa vida toda hora. Todos os problemas que tem na vida da gente é a gente que causa. Por quê? Porque eu tenho tal do interesse pessoal. Porque eu sou egoísta, porque eu sou vaidoso, porque eu sou ganancioso, porque eu não tenho paciência, porque eu quero tudo para mim. E essas coisinhas têm que ser usadas por nós ao nosso benefício, para que a gente aprenda o que eu devo mudar. A fim de que nós construamos essa fraternidade universal que é tão imprescindível aquela migração que a gente tanto espera, que a gente tanto deseja, de um mundo melhor. Quem de nós não quer viver num mundo de paz, de tranquilidade, sem divergências, onde não tenham desigualdades sociais, onde tudo seja muito tranquilo, muito sereno, onde a gente não precise ter medo de sair de casa, onde a gente não precise ter grade na frente das nossas residências, onde a gente não precise ter receio de voltar para casa, onde a gente não tenha medo de andar na rua. Todo mundo quer isso. Mas aí é preciso que nós nos questionemos, o que eu faço para que o mundo seja assim? É uma pergunta que nós precisamos fazer intimamente. Aí alguém pode pensar, mas eu não sou bandido, eu não roubo ninguém, eu não prejudico ninguém, eu não quebro nada na rua. A gente não faz crimes perante a lei humana, mas a gente faz crimes perante a lei divina. Porque a lei humana é uma, a lei divina é outra. A lei humana é mutável, se desenvolve com o desenvolver da sociedade, mas a lei divina não muda. E muita coisa que a gente tem como normal no nosso dia a dia, que está de acordo com a lei humana, é crime perante a lei divina. Então nós somos criminosos. Não para com os homens, mas para com Deus. E quando nós somos criminosos para com Deus, nós somos criminosos para com a nossa própria consciência. Tem um crime que eu costumo citar sempre, que é muito interessante, que a gente acha que não é crime. Vou trazer aqui a situação de novo. Imagino que já tenha contado para vocês aqui, mas vale sempre lembrar. No livro Do Outro Lado do Espelho, que foi ditado pelo Espírito, não lembro o nome do Espírito, nunca lembro, mas uma hora eu vou lembrar. É o Espírito. Ele desencarnou e relata nesse livro a sua experiência de retorno à vida espiritual. Esse espírito, quando encarnado, ele trabalhava em Minas Gerais, ele era diretor de um hospital psiquiátrico espírita, lá em Belo Horizonte. E no desencarnar, ele teve a oportunidade de fazer o seu relato. E ele conta uma coisinha no livro ali que me marcou muito. Um desses crimes que a gente comete e não se dá conta. Ele disse que, certo dia, ele andava pela rua no seu carro, num dia muito quente, com o ar-condicionado ligado, bem tranquilo, né, indo em direção ao trabalho no hospital. E numa das sinaleiras do trajeto, ele viu, caminhando na rua, um senhor que trabalhava com ele no hospital. Ele pensou, olha lá o fulano, está indo para o hospital, posso dar uma carona para ele. Mas ele pensou, eu não vou botar ele dentro do meu carro, tudo suado, vou sujar o carro, vou fazer que não vi. E fez que não viu. E foi para o hospital. No livro ele conta que em certo dia, na colônia espiritual onde ele estava sendo acolhido, ele encontrou esse senhor desencarnado. E quando ele viu ele, a primeira coisa que ele lembrou foi o dia que ele não deu carona. Ele disse assim, eu tive que ir lá pedir perdão para o homem. Ele contou a história e disse, por favor, me perdoa. O senhor aqui ele não tinha nem visto. Para ele estava tudo certo, porque ele não sabia de nada, ele nem queria carona. Porém, a consciência cobra. Ninguém precisa apontar o dedo, a gente sabe que está errado. O não dar carona lá para o amigo no dia do calor, para o amigo não estava tudo certo, mas para ele foi um crime. Para a sua consciência foi um crime, porque ia contra a lei de Deus. Então, quantos crimes a gente comete no nosso dia a dia sem se dar conta e nem está se importando com isso? Mas a nossa consciência sabe. E hora ou outra, nós teremos a oportunidade de nos redimirmos. Por isso é importante que analisemos o contexto no qual nós vivemos, aquilo que nós fazemos, as nossas reações, as nossas relações, os nossos pensamentos, a fim de que possamos agir da maneira mais correta possível. Andando de consciência tranquila pelos caminhos da vida, sabendo que eu estou fazendo o meu melhor. E aqui a gente abre um detalhe muito importante. Deus nunca nos avaliará
pelo resultado final daquilo que a gente alcança na nossa jornada, mas sim pelos nossos propósitos, aquilo que a gente almejava fazer, as nossas intenções. Elas sim são importantes. Que nos munamos sempre de boas intenções em tudo aquilo que nós formos fazer, entendendo que precisamos lutar contra o nosso pior inimigo, eu mesmo. Não que eu seja inimigo de vocês, tá, gente? Daqui a pouco vão entender errado, né? Brincadeira de novo. Precisamos lutar contra nós mesmos, porque nós mesmos estragamos os nossos caminhos da vida, pelos erros que nós cometemos, pelas dificuldades que nós trazemos na nossa vida, pelas más escolhas que nós acabamos fazendo, porque não nos damos tempo de pensar, de refletir, de ponderar. Deus concedeu-nos a inteligência. E não foi para bonito isso, não. A inteligência é feita para usar. Mas ao lado da inteligência, Deus nos concede também o discernimento. E nos pede que nós incessantemente trabalhemos a paciência. Conciliando esses três, paciência, inteligência e discernimento, a gente jamais vai errar. Porque nós somos muito imediatistas ainda. Queremos tudo para agora. A gente não tem paciência para aguardar os bons resultados. Porém, precisamos lembrar que nós somos espíritos reencarnados. Aqui no plano físico, gente, vou falar para vocês acreditem, por favor, aqui é transitório. Se tem uma vida principal, é a vida espiritual. É que nem nós ir viajar para, vamos botar um lugar bem bonito, Rio de Janeiro. Quando eu estou de férias lá no Rio de Janeiro, eu não sou um carioca. Eu estou lá de férias. Eu vou olhar os lugares bonitos, eu vou lá nos pontos turísticos, as pessoas que me recebem me tratam bem. E uma semana, 15 dias, um mês eu vou embora e volto para a minha realidade. O que nós estamos fazendo aqui é um passeio de férias, gente. Só que não é um passeio de férias, é para trabalho. Aqui a gente vem para trabalhar. Mas a realidade é lá no plano espiritual. E nós precisamos nos preparar para o retorno ao plano espiritual. Porque o que a gente faz aqui reflete lá. Isso é importantíssimo que tenhamos sempre em mente. Nós somos espíritos reencarnados e precisamos pensar também como espíritos. É claro que tem as nossas necessidades materiais que não podemos esquecer. Precisamos trabalhar, nos alimentar, descansar, cuidar da saúde, as relações interpessoais, mas precisamos pensar nas nossas necessidades espirituais também. E o esforço no nosso desenvolvimento moral é primordial nesse quesito. Precisamos analisar o que devemos fazer de melhor, precisamos corrigir as nossas imperfeições, precisamos adquirir virtudes que hão de nos ajudar nesse processo de aprimoramento tão necessário às nossas vidas. E nós não estamos sozinhos nesse trajeto, meus amigos. Deus nos concedeu o nosso Espírito Protetor que nos inspirará. Inspirar não é a mesma coisa que fazer por mim. Ele nos inspirará a tomar as boas resoluções, a escolher melhores caminhos. Porém, Ele não pode fazer por mim o que eu devo fazer. No tempo da escola, eu tentava ver se o meu anjo protetor fazia as provas para mim, mas não dava certo. Eu tinha que eu fazer. E não adiantava eu pedir para ele me dar a solução da resposta, eu tinha que estudar para ter a resposta da prova da professora. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que fazer a minha parte. E na vida é assim. E o que torna um pouquinho mais difícil a nossa vida, nesse quesito do fazer a minha parte, é a relação com as pessoas. Porque cada pessoa é uma criatura diferente, é um universo diferente. Cada pessoa pensa de uma forma, reage de uma forma. A relação é diferente de um para com o outro. E isso, meus amigos e minhas amigas, é maravilhoso. Porque eu lidar com um computador, se eu ir num computador aqui, lá no Japão, é a mesma coisa. Vai mudar a linguagem, mas o modo de trabalhar é igual. É um padrão. Pessoas não são assim. E isso nos ajuda de uma maneira intraduzível na nossa transformação. Porque eu aprendo a viver e conviver com pessoas diferentes e aprendo a lidar com essas diferenças e eu cresço um monte quando eu estou disposto a aprender com elas.
Da mesma forma que eu posso contribuir com o crescimento, com o desenvolvimento das pessoas à minha volta, porque todos nós temos algo a contribuir. Todos nós. Muitas vezes não temos noção do valor que nós temos. Muitas vezes não temos. Mas precisamos acreditar que não por acaso eu estou aqui, agora, neste mundo de expiações e provas, passando por tantas dificuldades, lutando contra tantos desafios. Mas Deus confia em mim e por isso me permitiu estar aqui. E contando com essa vinha do Senhor, que também conta comigo, eu preciso fazer o meu papel para que ela se desenvolva, para que ela prospere, para que esse vinho que nos é trazido aqui por Santo Agostinho possa ser servido a todos nós como fruto do esforço da gente, na transformação do nosso mundo. Mas lembremos, é preciso que mudemos intimamente. A transformação começa dentro de cada um de nós. Nos esforcemos nesse propósito, tendo certeza que o nosso esforço será recompensado e as benesses divinas hão de nos envolver, de nos proteger, de nos fortalecer e também possamos nós assim usufruir desse mundo melhor que nós construiremos todos juntos. Eu agradeço a atenção dos amigos e das amigas. Convido os nossos irmãos trabalhadores da casa aqui para que façamos o nosso passe coletivo, convidando os irmãos e as irmãs a permanecerem concentrados, com os pensamentos elevados, lembrando do nosso Mestre Jesus e com todo carinho, com todo o amor que nós temos por Ele, digamos assim, obrigado Jesus pela oportunidade que nos deste de estar reunidos aqui em Teu nome. Agradecemos, Mestre, por todo o carinho, pelo amparo, pela proteção trazida a cada um de nós. Sabemos, Senhor, que és conhecedor das nossas necessidades, sabe o quanto precisamos de Ti e por isso Te rogamos auxílio. Dai-nos força para vencer as dificuldades, dai-nos coragem para enfrentar os desafios, o discernimento para fazer escolhas corretas, a fim de que possamos andar sempre com a nossa consciência tranquila. Em resumo, Senhor, ajuda-nos a fazer pelo próximo o que queremos para nós mesmos, tal qual nos ensinaste. Que as Tuas bênçãos, que o Teu amor estejam conosco hoje e sempre. Que o Teu auxílio também possa ser estendido aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho e estudo, para que a paz e a harmonia estejam lá presentes. Pedimos também pelos nossos entes queridos, pelos nossos familiares, por todos aqueles que nós lembramos nesse momento, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que a Tua paz e o Teu amor, Senhor, estejam com todos. E pedimos também pelas águas que nós portamos, rogando a equipe espiritual da casa que possam impregná-las com as suas energias benfazejas, trazendo da natureza, da farmácia divina, todas as essências necessárias a que essa água se torne medicação, trazendo-nos o auxílio que tanto precisamos para o nosso bem-estar físico e espiritual. E assim sendo, Jesus, nós Te agradecemos mais uma vez e rogamos que as Tuas bênçãos nos amparem e nos protejam hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja.